Você já teve aquela sensação de assistir uma cena e pensar, espera, eu já vi isso antes? Não no sentido ruim, mas num sentido de que dois autores completamente diferentes chegaram ao mesmo lugar porque a história que eles queriam contar é no fundo a mesma, mas com alguns ângulos diferentes. É isso que acontece no episódio Remember When, da sexta temporada de The Sopranos, e o outro lugar onde você viu aquilo é no cinema, de 1975, com Jack Nicholson no papel principal. Vamos falar sobre Junior Soprano e sobre Randall McMurphy, sobre o que esses dois personagens têm em comum e por que essa comparação revela algo que vai muito além de uma coincidência criativa. Primeiro aqui vai um breve contexto. Remember When é o episódio da temporada 6 de The Sopranos, escrito por Terence Winter e dirigido por Phil Abraham. O episódio divide o foco entre Tony e Paulie numa fuga para a Flórida, por causa de um cadáver dos anos 80 que ressurgiu. E Junior Soprano, confinado numa clínica psiquiátrica em New Jersey, lidando com a demência que foi consumindo sua mente ao longo das últimas temporadas. Junior, para quem não lembra, chegou à série como o boss nominal da família DeMille. Ele tinha o título, Tony tinha o poder real. E essa dinâmica durou temporadas inteiras, com Junior navegando entre orgulho ferido, tentativas de manter relevância e, eventualmente, o declínio cognitivo que virou um dos arcos mais melancólicos da série. Em Remember When, ele está no Wyckoff Medical Center, uma clínica psiquiátrica. E é aqui que os roteiristas fazem uma coisa muito inteligente. Em vez de tratar Junior como uma figura trágica e ser contemplada de longe, eles constroem uma miniatura da vida que ele sempre levou dentro dos muros de uma instituição. Junior subornou um enfermeiro chamado Jamil para conseguir regalias, organizou um jogo de pôquer ilegal com os outros pacientes, arrumou um inimigo dentro da ala, um professor universitário chamado Lynch, a quem ele gostava de provocar, e encontrou um seguidor, Carter Chong, um jovem paciente internado por problemas de raiva que passou a admirar Junior pela mesma razão que qualquer capo admiraria um boss. Ele se impunha, ele não dobrava. É aqui que a comparação com Um Estranho no Ninho começa a fazer todo sentido. O filme é de Miles Forman, baseado no romance de Ken Kesey, e acompanha Randall McMurphy, um criminoso que finge loucura para ser transferido de uma colônia penal para um hospital psiquiátrico, achando que seria mais fácil. Spoiler, não é. Dentro da instituição, ele encontra a enfermeira Ratched, uma das grandes vilãs da história do cinema. Ratched não usa violência explícita, ela usa controle, protocolo e a lógica opressiva da burocracia para manter os pacientes domesticados, passivos e incapazes de agir por conta própria. O tema central do filme é justamente o confronto entre a liberdade individual e o controle institucional. E McMurphy encarna a resistência a esse sistema desde o momento em que chega. O paralelo com Junior é imediato. Dois homens que chegam a uma instituição trazendo consigo uma identidade construída. McMurphy é o criminoso irredutível, o cara que não reconhece a autoridade que não seja sua. Junior é o mafioso aposentado, o ex-boss que ainda carrega na postura os resquícios de quem já mandou de verdade. E os dois, ao chegar, fazem a mesma coisa, recusam a lógica do lugar. Uma alegoria cristã. McMurphy chega à instituição como um estranho de fora. Reúne ao seu redor exatamente 12 pacientes. Vai sendo vítima de uma traição e no final se sacrifica. Não foge quando poderia, ele fica e paga o preço disso com o que sobra de sua própria consciência. O paralelo não é sutil, é a espinha dorsal da história.
A cena da pesca, onde ele leva os pacientes para o mar, longe dos muros da clínica, ressoa diretamente com a iconografia dos discípulos. E a traição que desencadeia o ato final de Ratched contra ele replica a estrutura de Judas, com uma precisão que não parece acidental. McMurphy chegou para mudar, e mudou, mesmo sendo destruído no processo. O chefe Brondon escapa no final, porque McMurphy plantou algo mais nele que o sistema não conseguiu apagar. O sacrifício funcionou. Júnior faz a mesma operação de reunir seguidores dentro da instituição. Subornou um enfermeiro, organizou um jogo de pôquer, tomou Carter Chong sobre sua asa. A estrutura superficial é a mesma. Um homem que chega a um ambiente fechado e cria uma hierarquia informal ao seu redor. Mas o que ele veio plantar não tem nada de redentor. Júnior não chegou para libertar ninguém. Ele chegou para replicar o único mundo que conhecia. Um mundo construído sobre lealdade condicional. Poder como moeda de troca e obediência comprada. Carter Chong não aprendeu com Júnior a ser livre. Ele aprendeu a ser duro. Aprendeu que quem cede é fraco. Aprendeu que lealdade tem prazo. E quando Júnior aceitou os remédios, forçado pela ameaça de transferência para uma instalação pior, Carter não viu um homem fazendo as pazes com a realidade. Viu um traidor. A conspiração para descartar os comprimidos existe. A cumplicidade existe. Mas o que ela constrói não resiste ao primeiro teste real. McMurphy foi traído e ainda assim ficou. Júnior traiu ao ceder e levou uma surra do único seguidor que tinha. A diferença entre os dois não é só de caráter, é de direção. Um veio para salvar, o outro chegou para corromper. E no final se perdeu dentro do mesmo sistema que tentou subverter. Mas aqui é onde a comparação começa a revelar algo que The Sopranos faz de forma completamente própria e que não existe em Um Estranho no Ninho. McMurphy é uma ficção heróica. Ele pode ser destruído, e é, de forma brutal. Mas ele chega à história inteiro. Ele tem agência, clareza e intenção. Quando ele decide agir, ele age de verdade. Quando ele é derrotado, é porque o sistema aplicou toda a sua força sobre ele. Júnior não tem esse luxo. A demência já fez parte do trabalho antes de qualquer instituição entrar em cena. Júnior quer desesperadamente se agarrar às memórias e recriar o passado no presente, com a ajuda de um jovem que não tem passado nem futuro. O drama de Júnior não é só o enfrentamento entre um indivíduo e uma instituição, é o enfrentamento entre um indivíduo e o próprio apagamento de si mesmo. E isso aparece em detalhes que o episódio deixa escapar quase sem anunciar. Tem uma cena entre tio Pat e Júnior, onde Júnior esqueceu tudo que haviam combinado horas antes. É possível ver no rosto de Pat o momento exato em que ele entende que Júnior está além de qualquer resgate. Todo mundo já tinha percebido. Pat era o último otimista. Depois, quando Júnior tenta fazer as pazes com Carter, ele o chama de Anthony. O jovem de origem chinesa, com problemas de raiva, virou na cabeça de Júnior o sobrinho que ele nunca conseguiu controlar direito. A demência não apaga aleatoriamente, ela reorganiza, e o que sobra revela o que estava mais fundo. Tem uma outra camada que a série adiciona à comparação que vale mencionar, o que Carter Chong representa dentro desse paralelo. No filme de Foreman, os pacientes que McMurphy influenciam são transformados por ele, alguns para melhor, alguns de forma trágica. A relação entre McMurphy e, digamos, Billy Bibbit é uma de proteção imperfeita. McMurphy tenta libertar Billy, mas as consequências disso estão além do que ele pode controlar. Carter e Júnior têm uma dinâmica parecida, mas invertida. Carter admira Júnior porque ele se impõe, algo com o qual Carter luta para fazer. Juntos, eles armam um jogo de pôquer para tirar dinheiro dos outros internos. Uma versão muito mais triste do jogo executivo que Júnior costumava conduzir. Até porque não tinha dinheiro de verdade. O prêmio eram os botões. Júnior não está tentando libertar Carter conscientemente, mas Carter está aprendendo com ele o que significa ter postura, ter presença, não se deixar diminuir. O problema é que a lição que ele aprende é a errada, ou pelo menos a mais perigosa. Quando Júnior aceita os remédios e começa a se adaptar ao sistema,
Carter não vê um homem fazendo as pazes com a realidade, ele vê um traidor. Carter ataca Junior com violência, batendo sua cabeça contra a parede e só parando quando os enfermeiros o dominam. A cena é perturbadora, porque repete num espaço comprimido uma dinâmica que The Sopranos explorou durante 6 temporadas. A lealdade na máfia tem prazo de validade. Quando você para de ser útil ou quando para de ser forte, a relação termina, às vezes violentamente. E Junior ensinou Carter a ser duro. Carter usou essa dureza contra Junior. E aqui vai uma pausa para falar sobre o que a série faz com a imagem final do episódio. A câmera posiciona Junior de forma a lembrar Michael Corleone no final de Poderoso Chefão 2. Um homem contemplando o vazio de um império que virou cinzas. Junior é um elo com a máfia que existia antes, mas ele também está diante de algo construído com fumaça. Cadeira de rodas, um braço engessado, sedado, acariciando um gato trazido por uma sessão de terapia assistida por animais. O gato acariciado pelo Don é uma imagem icônica do primeiro Poderoso Chefão. Don Corleone com o bichano no colo enquanto recebia o pedido dos homens ao redor, no casamento da filha. Aqui o gato não é símbolo de poder, é o que restou depois que tudo o mais foi embora. Então o que The Sopranos faz com essa referência a Um Estranho no Ninho? Ele não a copia, ele a inverte. Um Estranho no Ninho é no fundo uma história sobre redenção, mesmo que ela chegue embrulhada em derrota. McMurphy perde tudo, sanidade, autonomia, a própria consciência. Mas antes disso ele cumpriu algo. Os 12 pacientes ao seu redor foram tocados de forma irreversíveis. O chefe Blondin escapa, a luta não foi inútil, há um sacrifício, e o sacrifício tem consequências que sobrevivem ao sacrificado. Junior também reuniu pessoas ao seu redor dentro de uma instituição, também criou uma hierarquia, também conspirou contra o sistema, também teve um seguidor que o admirava. Mas o que ele deixou para trás não foi libertação, foi a lição errada, absorvida pelo aluno errado, aplicada da forma mais destrutiva possível. Carter Chong não escapou, ele atacou o próprio mentor quando achou que ele tinha fraquejado. A cena é crua. Carter bate a cabeça de Junior contra a parede até os enfermeiros o dominarem. Não há um chefe Blondin aqui. Não há ninguém que carregue algo de positivo para fora daqueles muros. O ciclo que Junior representou, poder, lealdade condicional, violência como linguagem, se fechou sobre ele mesmo. McMurphy chegou de fora para dentro trazendo luz. Junior chegou de dentro para fora trazendo o que sempre foi, a lógica da máfia que dentro de uma clínica psiquiátrica não tem grandiosidade nenhuma. Tem botões de pôquer no lugar de fichas. E um jovem com raiva no lugar de um capo. Junior agora é o Remember When andante. A mais baixa forma de conversa. Alguém cujas histórias e piadas são esquecidas com facilidade. Cuja força foi substituída por botões de pôquer. Não há redenção. Não há legado que sobreviva dentro daqueles muros. Pat desistiu de resgatá-lo. Tony está ocupado demais na Flórida e ressentido do tio. Carter o destruiu, os médicos o sedaram. No entanto, o episódio não afunda em tragédia pura. Há algo quase cômico na escala das operações de Junior dentro da clínica. As cartas escritas ao vice-presidente Dick Cheney pedindo clemência. As fotos autografadas que Jamil vai vender no eBay. A crítica da época descreveu o arco de Junior como uma paródia da vida na máfia. E isso é preciso. Mas paródia não significa sem peso. Às vezes é exatamente o humor que torna a coisa mais difícil de engolir. The Sopranos sempre foi uma série muito interessada em como seus mafiosos são obcecados com o mundo que existiu antes, e em como perderam os bons e velhos tempos. Remember When é uma das expressões mais fortes desse tema, e Junior nesse episódio carrega esse peso de forma mais crua, porque ele literalmente perdeu a capacidade de separar o que foi do que é. O título tem uma ironia que funciona nos dois sentidos. Polly irrita Tony porque ele vive falando do passado. Remember When é a frase que ele usa para criticar a nostalgia. Mas Junior é o Remember When. Ele é o passado que não consegue mais se encaixar no presente. McMurphy virou símbolo porque se sacrificou por algo maior que ele mesmo. Junior virou símbolo porque foi consumido por algo menor, a versão diminuída e sedada de uma identidade que já não cabia mais no mundo lá fora. A última imagem dele no episódio
É uma cadeira de rodas num jardim, um gato no colo. Não é derrota heróica, é algo mais difícil de assistir. É o fim ordinário de um homem que foi, por algum tempo, extraordinariamente perigoso e que não deixou nada que valha carregar. Remember when is the lowest form of conversation. Se você curtiu essa análise, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais Sopranos por vir. Me conta aqui nos comentários, você enxergava Junior como Wentz McMurphy antes de assistir Remember When? E já assistiu esse belíssimo filme Um Estranho no Ninho? Já tinha parado para pensar nesses paralelos? Me diz aqui. Valeu e até a próxima!